Devocionais de fé, esperança e amor. Graças a paz, irmãos e irmãs. Muito bom podermos novamente falar sobre a palavra do Senhor, meditar em alguns versos das Escrituras. Eu espero que os irmãos estejam bem, estejam confiantes no Senhor, dependentes de Deus diante das circunstâncias que nos apresentam. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, nós vamos ver alguns versos aqui anterior à travessia do povo ali no Mar Vermelho. Então eu peço a você que acompanhe a leitura a partir do versículo 13. Eu quero ler esses dois versículos iniciais aqui e nós vamos entender o contexto dessa passagem e entendermos também como Deus permite que nós passemos por momentos difíceis, circunstâncias difíceis, e muitas vezes Ele nos leva a essas circunstâncias. E nós vamos aprender que, ainda que nessas circunstâncias adversas, nós confiamos e confiaremos no Senhor. Assim deve ser o nosso comportamento, assim é que deve estar o nosso coração. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui nós vemos no início do versículo 13 que Moisés está respondendo ao questionamento do povo. Então nós vamos ver o que é esse questionamento. Mas para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, nós vamos olhar para o versículo 1 do capítulo 14 e o que Deus está dizendo para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: o que o Senhor disse? Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Deus diz a Moisés que fale ao povo para retroceder, para voltar e ficar naquela determinada região. Então, nessa região, Deus pede para o povo retroceder. Eles estão numa cidade fronteira ali, egípcia, de frente ao mar, e do outro lado, Pi-Hairote também. Então, ou seja, essa região onde o povo está reunido aqui, o povo praticamente está cercado, porque nós vamos ver na sequência dos versículos, o versículo 5, que o próprio faraó, acho que o povo está meio perdido, e ele vai atrás do povo, e Deus endurece o coração de faraó, a ponto dele ir atrás do povo e perseguir os filhos de Israel. Nós vamos diretamente para o versículo 9, olha o que acontece, queridos. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó. Olha o que está acontecendo. E os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Ou seja, eles alcançam os egípcios aonde? Juntamente ali naquela cidade a qual Deus diz a Moisés que levaria o povo para lá. Eles voltassem, retrocedessem e chegassem nesse local. Agora você fica imaginando, como é que fica o seu coração, o meu coração, como é que eles ficam quando nós somos colocados em circunstâncias adversas. Quando nós somos colocados em situações onde nós entendemos, e agora? Estamos cercados. No caso aqui, o povo de Israel está cercado pelos egípcios. As cidades fronteiras ali, não há proteção, porque as cidades até eram cidades egípcias. E de frente o mar. Mas Deus diz ali que ele seria glorificado nessa circunstância. Agora, queridos, olha só. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Olha a situação.
E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Agora o povo teme. E o que o povo faz? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O povo já havia clamado ao Senhor porque eles estavam sendo maltratados pelos egípcios e Deus ouviu o clamor do povo. Agora eles estão temendo porque os egípcios estão chegando perto do povo. E nós vamos ver, na sequência do capítulo 14, você vai ver o livramento do Senhor. Mas nós vamos até o versículo 14, porque é onde Moisés está respondendo a pergunta que eles vão fazer agora. Mas pensem comigo, queridos, você é colocado numa situação onde você se vê cercado, você tem medo, você está temendo e você clama ao Senhor. Mas o clamor do povo, logo na sequência dos versos, nós vamos ver o que realmente estava no coração do povo de Israel. Olha só, versículo 11. Disseram a Moisés. O que eles disseram a Moisés? Moisés, vamos confiar no Senhor, que Deus há de nos livrar, porque Deus que operou maravilhas lá no Egito, Deus que demonstrou o seu poder, até os próprios egípcios reconheceram que Deus é maior que os seus deuses. Eles viram o poder de Deus atuante no Egito, então nós vamos confiar no Senhor. Foi isso que o povo disse. O que o povo diz a Moisés? Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Olha a pergunta que eles fazem. Tem mais perguntas ainda, queridos. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Imagina Moisés ouvindo isso do povo. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Queridos, quando as circunstâncias nos abatem, quando nós passamos por momentos difíceis, muitas vezes nós falamos demais. Nós colocamos muito o nós, como você pode perceber nesses versos. Olha lá, acompanhe comigo. Será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste? Você fez isso conosco, Moisés, para que nós morramos aqui no deserto? Porque nos trataste assim, fazendo a nós sair do Egito? Moisés, não é isso que nós dissemos a você quando nós estávamos lá no Egito? Deixa que a gente fique, deixa-nos, para que nós sirvamos. Ou seja, é característico isso de muitas situações adversas, nós olhamos só para nós. Nós não conseguimos enxergar as circunstâncias, nós não conseguimos enxergar o que Deus quer nos ensinar diante daquela situação. Então nós queremos culpar alguém. Nós queremos fazer com que alguém seja o responsável daquilo que nós estamos passando. E aqui o povo falou: Moisés, a culpa é sua. Ao mesmo tempo que eles clamaram ao Senhor, nós vemos o que está no coração do povo quando eles se voltam para Moisés e culpam a Moisés. Eles até dizem que melhor fora eles ficarem servindo lá, mas eles tinham clamado ao Senhor para que Deus ouvisse o que eles estariam passando como escravos do Egito. Agora, queridos, o que eles estão fazendo? Agora eles estão culpando Moisés. Agora eles estão dizendo o que vai acontecer. Olha só, os egípcios estão chegando. É assim que muitas vezes nós enxergamos as situações das nossas vidas. Nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: olha, é isso que está acontecendo, Senhor, o Senhor não está vendo. Senhor, mas eu sou fiel. Senhor, eu tenho feito tanta coisa no reino do Senhor. Então, ou seja, eu estou isento de culpa. Só que, queridos, Moisés, como eu disse a você, foi avisado por Deus que Deus seria glorificado nessa situação. Não é à toa que nós vemos lá os versículos iniciais que foi lido para a nossa meditação, a resposta de Moisés. Moisés não trabalha em cima do nós do povo, não trabalha em cima daquela visão do povo em relação às circunstâncias. Ele leva as coisas para Deus, faz com que o povo possa enxergar aquilo que Deus está querendo ensinar ao próprio povo de Israel.
a dependência dele, a confiança no Senhor nas situações adversas. O que Moisés diz? Versículo 13. Porém, respondeu ao povo, não temas. E isso é interessante, porque Moisés podia chegar ao povo, vocês não confiam no Senhor? Vocês não sabem o que Deus fez lá no Egito, por intermédio, usando a mim, usando Arão? Vocês viram como Deus nos tirou com mão forte de lá do Egito? O que Deus tem feito ao nosso povo? Mas não, o que ele diz? Não temas. As circunstâncias podem vir em turbilhão para nós. Os inimigos podem estar nos alcançando. Não temas, porque nós temos em quem confiar. Olha só, os verbos que Moisés usa aqui para falar com o povo. Não temas, que ele diz, não temais. Depois, aquietai-vos. Como eu disse a você, quando nós vemos outros versos, o povo fala, o povo diz, o povo faz as suas colocações. Nós muitas vezes falamos demais, queridos. Reclamamos demais. Murmuramos demais. Nós precisamos nos aquietar. Esperar no Senhor. O que Moisés diz para o povo? Que eu disse a você os verbos. Não tema. Aquiete-se. E vocês verão. Isso é maravilhoso, queridos. Eles estavam justificando as coisas. Eles estavam querendo dizer, olha, melhor nos fora ter ficado lá no Egito para a gente não morrer aqui no deserto. Melhor fora para nós ficar lá no Egito servindo aos egípcios. Mas o que Moisés disse ao povo, não tema, aquiete-se e vejam. E vejam o quê? Ele vai dar a explicação no versículo 13. Vejam o livramento do Senhor, que hoje o Senhor vai fazer. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, a visão limitada de vocês, vocês nunca mais vão tornar a ver. E realmente aqueles que os seguiram, aqueles que os perseguiram, né, eles entrarão no mar, chegarão até um certo ponto. Assim que o povo termina de passar no mar, né, atravessará seco aquele mar, e o mar se fecha, aqueles egípcios eles não veriam mais. Então, na visão limitada do povo, o que Moisés está querendo levar ao conhecimento daquelas pessoas? Olhem para Deus, por isso não tema. Fiquem quietos, aquietai-vos, aquiete seu coração e vejam o que Deus vai fazer. E vejam o livramento que o Senhor dará ao nosso povo. Por que Moisés tinha essa confiança? Porque o versículo 14, Moisés sabia quem era aquele que lutava pelo povo. Quem é aquele que tem o domínio de todas as coisas. Quem é aquele que vai à frente nas batalhas que nós travamos nas nossas vidas. O Senhor pelejará por vós. Lembra-se do povo falando tanto de nós. Moisés elevou o pensamento do povo, a visão do povo olhar para Deus. Ou seja, Deus é quem peleja por nós. Deus é quem cuida de nós. Deus é que sabe o que nós precisamos. Deus é que vai à frente das batalhas. E com isso, vós vos calareis. Vocês ficarão sem palavras. Vocês verão que vocês estão falando tanto, vocês estão reclamando tanto, vocês estão murmurando tanto, mas vejam o que Deus fará. Vejam o livramento que Deus promoverá no meio do seu povo. Queridos, e na continuidade do capítulo 14, eles vão ver isso acontecendo. Eles vão ver o mar se abrir. Eles vão ver Deus livrando. Não é à toa que o capítulo 15 é um louvor que eles fazem ao Senhor. Um louvor esse entoado por Moisés. E eles vão seguir. Os filhos de Israel vão cantar um novo cântico. Os filhos de Israel vão louvar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é quem peleja. Isso é para nós. Nós precisamos aprender com esse momento do povo de Israel, que nas circunstâncias adversas, ainda que Deus nos leve em momentos difíceis,
situações muito complicadas, nós precisamos não temer, porque Deus é conosco. Se aquietar e ver que Deus está no controle de todas as coisas. E sabe o que isso vai acontecer conosco, queridos? Nós vamos nos calar. Nós vamos aprender que nós falamos demais, murmuramos demais, reclamamos demais, quando na verdade nós deveríamos já ter, desde o início, levado ao Senhor. Desde o início, confiado no Senhor. O Senhor é digno de toda confiança. Então, muitas vezes, nós vivemos algumas situações, alguns turbilhões que nós achamos que Deus nos esqueceu. E pelo contrário, queridos, é nesses momentos que nós vamos ver Deus sendo glorificado em nossas vidas. E nós vamos passar por esses momentos, confiantes no Senhor, sabedores que Deus tem o domínio de todas as coisas. Isso é cuidado. Isso é a ação de um Deus misericordioso. Em um povo que reclamava, um povo que murmurava, mas um Deus bondoso agindo no meio do povo. Depois, quando os inimigos estão chegando, eles não vão conseguir alcançar o povo de Israel, como eu disse aos irmãos. Eles vão fazer a travessia. Por quê? Porque Deus é quem cuida dos seus filhos. Se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, se você é filho de Deus, saiba que Deus é quem luta por nós. Deus é quem cuida de nós. É nele que nós devemos depositar toda a confiança. Cuidado. Cuidado se você está falando demais, reclamando demais, murmurando demais. Talvez você não está dependendo do Senhor. Então confie nele. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Um forte abraço a você. Que Deus o abençoe. Amém. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.